Lucas, capítulo 17, versos 11 até 19. Os irmãos que são membros da igreja e desejam ter a alegria e conhecer a alegria de ser dizimista, procure, conversem entre vocês aí, troquem ideias, nunca vão para casa com dúvidas. Persistindo dúvidas, procure pelo ministério, os pastores, todos estão prontos para ajudar vocês, para tirar dúvidas, perfeito? Vamos lá, Lucas capítulo 17, versos 11 até 19. Quem já achou, diga eu achei, pastor. Está murcho isso, não está não? Quem achou, diga eu achei, pastor. Eu achei, pastor. Agora sim. Vamos lá. 1, 2, 3. Glória a Deus. Glória a Deus. Por favor, coloque sua Bíblia aí no banco. Põe a mão no seu coração lindo. Abre um sorriso lindo nesse rosto lindo que Deus te deu. Otimize seu tempo na presença do Senhor. Fale com Deus. Deus é o teu Pai. O mesmo Deus que ouve a oração do pastor, ouve a tua oração. Fale com Deus, converse com Ele, exponha diante dEle tudo aquilo que tem trazido ao seu coração alguma inquietação. E aproveite sua presença diante de Deus e exponha a Ele adoração, glorificação. Só Ele e ninguém mais é merecedor de honra, glória e louvor para sempre. Olhos fechados em adoração, fale com Deus. Espírito se alegre em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas, e com misericórdia demonstrando amor. Só Ele é digno de ser louvado. Engrandece ao Senhor.
você pode, cante. Por favor, queridos, tomem seus lugares. Hoje, quando entrei no escritório para escrever, lembrei-me de 3 professores. Uma professora de língua portuguesa, nós chamávamos ela de Dona Luzia Góes. Um dia ela viu que nós na classe estávamos um pouco agitados demais. Era a 7ª série, naquilo que nós chamávamos de ginásio. Ainda tem ginásio? Hoje é o que chama? Hã? Fundamental 2. Então a Dona Luzia, sempre muito educada, sempre muito meiga, mas muito justa, disse: meninos como vocês, não desperdicem o tempo, que é precioso, se distraindo com o que vai fazer muito mal para vocês depois. Hoje eu lembrei disso. Eu era ainda menino, ainda sou, mas eu era mais menino ainda. Lembrei de um outro professor, coincidência ou não, o nome dele era Hélio, professor de matemática, bravo. E um dia eu fui reclamar com ele, naquilo que a gente chamava de colegial, ainda tem, hoje tem, né? Hoje tem, ensino médio. E aí eu fui reclamar com ele que eu não tinha tempo, que eu trabalhava muito. Então eu saía de casa para trabalhar muito cedo. Pegava o primeiro trem, descia na estação da Júlio Prestes, aí andava a pé até a estação da Luz, pegava outro trem até Santo André, aí lá pegava um ônibus até a Volkswagen, lá em São Bernardo. Eu era funcionário do Banco Nacional e entrava lá às 8h30. Saía de lá, fazia tudo de volta até Carapicuíba, ia para a escola. E saía da escola às 11 da noite, para começar tudo de novo. Então eu estava muito cansado. E eu fui reclamar com ele que eu não tinha tempo de estudar. E o meu professor disse assim: o que você faz entre meia-noite e 6 da manhã? Lembrei de um terceiro professor, Dr. Francisco Ferreira Jorge Neto.
hoje desembargador vice-presidente do Tribunal de São Paulo. Ele, num dia desses que eu estava muito cansado, curso de Direito, ele pegou o meu livro de estudos e viu dentro dele um monte de anotações que eu fazia e faço até hoje. E ele entendeu que aquilo era cola, mas não era porque não tinha consulta. Mas ele disse assim, que um aluno demonstra que respeita a si mesmo quando ele respeita o professor. Eu lembrei dessas 3 coisas por uma razão. Estes homens, ao olharem para Jesus, de longe, o chamaram de mestre. Mestre é professor. Mestre é quem ensina. Mestre é quem se gasta para transmitir conhecimento. O pastor Otacílio é professor de Direito na Universidade de São Caetano. Foi diretor do... Como chama lá onde a Carol estudou? Fundação Santo André. Ele é professor de Direito quase o tempo que eu tenho de idade. É meu professor. Um homem muito extraordinário. O professor é um mestre, é o que ensina, é o que se dedica a transmitir conhecimento. Eu tenho nojo de gente que procura demonstrar que sabe sem se aplicar em ensinar. Eu tenho nojo de gente que quando começa a pregar diz, no hebraico fala isso, no não sei o que fala aquilo, não serve para nada. Mestre é quem ensina. E estes homens olharam para Jesus e gritaram, mestre, tem misericórdia de nós. E Jesus olhou para eles e fez o que um professor faz. E um professor ensina. Olha para o colega e diga, entendeu? Um professor ensina. E o que ele ensinou? Ensinou uma atitude, ensinou um caminho e ensinou um endereço. Depois de ter ensinado atitude, caminho e endereço, ele ensinou o que fazer quando chegar lá. Pergunta para o colega aí, entendeu tudo? Legal. Vão lá, mostrem-se aos sacerdotes. E eles foram. E no caminho, enquanto iam, perceberam que ficaram limpos. Primeira grande lição: algumas limpezas ocorrem de forma automática, outras durante a jornada. Neste caso, foi durante a jornada. Levanta a mão aí quem já foi pior e hoje está melhorzinho. Levanta a mão aí quem já foi encrenqueiro, complicado, chato, mas já mudou muito. Levanta a mão aí quem acha que tem muito para melhorar ainda. Estamos todos no caminho. E enquanto estamos no caminho em obediência ao que Jesus falou, estamos nos tornando cada vez mais limpos, cada vez mais parecidos com Jesus.
cada vez melhores. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Ainda que pareça muito estranho, a mensagem de hoje começa com um dos nossos irmãos, a quem nós chamamos de pai da fé. O nome dele é Abraão. O capítulo 11 do livro de Hebreus nos apresenta um pedacinho da história dele a partir do verso 17. Pela fé, o Abraão ofereceu a Isaque quando foi provado. Aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito. Foi dito a ele: em Isaque será chamada a tua descendência. Então, por conta disso, ele considerou que Deus era poderoso para até dos mortos trazer de volta o Isaque. Foi por isso que, em figura, ele o teve outra vez. Então olha para o colega e diga: vamos pensar. Diga para o colega: vamos pensar. Vocês estão me ouvindo bem? Legal. Eu aqui não me ouço bem, porque acho que ele mexe lá, não sei porquê. Bom, Abraão recebeu de Deus uma promessa. A promessa de que ele seria pai de muita gente. Abrão com um A só, significa pai exaltado. Abraão significa pai de muita gente. Ok? Ok? Só que ele era um homem velho. Ele já estava com a idade bastante avançada. E só tem um neném em toda a história da humanidade que nasceu por obra e graça do Espírito Santo. Os outros nenéns nasceram do jeito que todo mundo sabe que nasce neném. Entenderam bem? Sim ou não? Ok. Para que o filho dele nascesse, a fé dele não era suficiente, porque a fé que não é acompanhada de obras é morta em si mesma. Uma fé que não tem ação não tem valor. Uma fé que não se mexe não leva ninguém a lugar nenhum. Entenderam bem? Sim ou não? Sim. Então, para que ele alcançasse a promessa que recebeu pela fé, ele precisava agir como quem tem fé. Então, não basta ter fé, é preciso que nós nos disponhamos a agir segundo a fé que a gente diz que tem. Perfeito? O neném nasceu. Ele deu o nome de Isaque. O tempo passou. E Deus então vai conversar com ele e diz assim: Abraão, agora eu quero o Isaque que eu te dei. Está no capítulo 22 do livro de Gênesis. Ele precisava de novo agir. Mas agora ele não tinha que ter só fé. Ele tinha que se lembrar de gratidão. A gratidão movimenta a fé. E a fé movimenta a gratidão. Agora vejam. Existem coisas e existem lugares
que são muito solitários. O pastor da igreja do Braz, o bispo Samuel Ferreira, ele tem uma frase dita aqui nesse púlpito: altar é o lugar mais solitário do mundo. Altar é o lugar mais solitário do mundo. Porque naquele lugar, você precisa ir com o coração, mas nem sempre existem pessoas que podem estar lá com você. Embora sejam pessoas dignas, embora sejam parceiros de vida, embora sejam pessoas honradas, mas naquele lugar existem momentos que são absolutamente seus. Imaginem a ideia de uma mulher com 90 anos dando à luz a um neném. E depois que esse neném é grandinho, o marido dela diz para ela: menina, meu amor, querida, linda da minha vida, eu vou agora entregar esse nosso neném para Deus. E arrumar uma confusão em casa, que até hoje não ia arrumar. Olha para o colega e entendeu? Então Abraão não conversou com a Sara. Ele chamou o filho, chamou 2 funcionários e foi para onde Deus havia falado com ele. Ele foi lá. No meio do caminho, ele chamou os funcionários e disse: olha, agora vocês fiquem aqui, porque eu vou junto com o meu filho ali adorar. E se você tiver cuidado de olhar lá na palavra de Deus, no verso 5 do capítulo 22 do livro de Gênesis, está escrito assim: nós vamos adorar e depois nós vamos voltar. Ele não disse nós vamos adorar e depois eu vou voltar. Ele disse nós vamos voltar. Só que ele estava indo lá para entregar o filho. E ele está dizendo para os 2 funcionários que apesar de estar indo lá entregar o filho, os 2 vão voltar. E é esta prova de fé, é esta atitude dele, como está lá no livro de Hebreus capítulo 11. Ele tinha a mais absoluta certeza de que foi Deus quem tinha falado com ele, prometendo a ele que em Isaque seria chamada a descendência dele. E o Isaque, até aquele presente momento, ainda não tinha casado, ainda não tinha filhos. Portanto, o que Deus prometeu não tinha ainda se cumprido na sua totalidade. E ele então, sabendo que Deus não é homem para mentir, que Deus não é filho do homem para se arrepender, e que as bênçãos e os dons de Deus são sempre sem arrependimento, ele disse: se Deus me deu, e se Deus disse que através dele vai chamar a minha descendência, e se Deus está pedindo ele em holocausto, lembrem-se que holocausto é um tipo de oferenda, de oferta, que se coloca em cima do altar e põe fogo, até que aquilo vire cinza, que não tenha mais nada além de pó. Então ele está na cabeça dele considerando que Deus é capaz de cumprir a promessa dele, mesmo que o objeto da promessa dele que está ali vire pó, vire cinza, acabe. Deus ainda vai cumprir o que falou, mesmo quando todo mundo diga, não tem mais como fazer, não tem mais como voltar, não tem como ressurgir, não tem como mudar o quadro. Ainda que todo mundo diga, não tem como fazer, no coração de Abraão tem fé, e esta fé está movimentada pela gratidão, por aquilo que Deus já tinha feito. Deus prometeu e Deus deu. Agora Deus prometeu de novo, e antes de cumprir a segunda perna da promessa, Ele está pedindo, e eu sei que aquele que um dia prometeu e cumpriu,
vai cumprir o que tem falado. E se Ele vai cumprir o que tem falado, eu posso ter a mais absoluta convicção de que Deus vai fazer o que prometeu. Levanta essa mão linda aí que Deus te deu. E diga para o colega: tem uma musiquinha na harpa cristã, musiquinha boa, parece que ela foi escrita para você. A musiquinha diz assim, fala para o vizinho: vou cantar um pedacinho para você. Firme nas promessas do Senhor Jesus. Firme nas... Peraí, que a turma lá dentro da TV está dormindo lá. Fala para a turma lá acordar, gente. Vamos lá. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor. Olha para o colega e diga: a promessa de Jesus não vai falhar. Na primeira epístola de João, capítulo 2, verso 25, diz que a promessa que Ele nos fez é a vida eterna. E Ele vai cumprir a sua palavra. Então, veja. Abraão considerou, Hebreus 11, verso 17, 18, 19. Abraão considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar.
Foi dito a ele: em Isaque será chamada a tua descendência. Ele considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. O que ele está dizendo para nós é que Deus chamou Abraão, tornou Abraão o pai de uma grande nação. Deus prometeu abençoá-lo de forma extraordinária e o fez. Deus o guiou nas suas peregrinações de reconhecimento da terra, dizendo: onde você pisar eu vou te dar. Foi Deus que o fez prosperar exponencialmente no seu tempo. Foi Deus quem fez Abraão se tornar pai de Isaque, perto de 100 anos. E foi Deus que disse que nele, Isaque, é que seria chamada a sua descendência. Então o lastro de história do que Deus prometeu e cumpriu, dava ao coração de Abraão tranquilidade, para saber que o Deus que já fez, vai continuar fazendo. As atitudes agradecidas de um coração confiante em Deus, afirmam que Deus vai cumprir o que prometeu. Mesmo que tudo já tenha virado cinzas. E acreditem, há momentos em que nós olhamos e dizemos: não tem como dar certo isso. Se não for Deus, não vai dar. E não é que dá certo. Quem aqui já esteve num beco sem saída, dizendo: agora não sei o que fazer, e de repente uma porta abriu? Quem tem uma história dessa aí? Levanta a mão. Aproveita e dá glória a Deus. Então, existem momentos na vida que a gente não sabe o que fazer. Não sabe. E Deus acha um caminho. E nos mostra um caminho. Tinha uma senhora que morava com essa família. E ela foi mandada embora, demitida por justa causa, eu acho. Estava no deserto com o filho dela e o filho ia morrer de sede. Ela largou o filho num lugar e saiu, para não ver o filho morrer. Sabe o que é uma mãe deixar o filho para não ver o filho morrer? Ela fez isso. E lá onde ela estava, Deus foi conversar com ela. Disse: ô Agar, tenha medo não, porque Deus ouviu a oração do menino. Enquanto você está se lamentando, achando que vai perder seu filho, que você acha que vai ser perdido, está orando. E Deus escutou a voz dele. Gente, parece estranho, mas a mãe deixou o filho para não ver o filho morrer. E o filho que está prestes a morrer, e a mãe não quer ver ele morrer, é ele que está orando, não ela. Olha aí para alguém e diga: presta atenção. Ela está orando. Não, ele está orando, ela não. E aí Deus vai falar com ela e não com ele. Ele está orando e Deus vai falar com ela que não está orando. E diz para ela: Deus escutou a voz dele. E ela então ergueu os olhos e ela viu uma fonte, um poço. E ela foi até o poço, pegou água e levou para o menino. Na minha cabeça, eu fico imaginando a ideia de ela ali se lamentando e Deus falando com ela, e ela ergue o olho e vê o poço. Há momentos na vida que a gente não consegue enxergar a saída, que a gente não sabe qual é o caminho. E a gente também não tem força para orar. E no lugar de orar, a gente fica coçando a cabeça, arrancando cabelo. E no lugar de pedir a Deus, a gente fica: deixa eu me afastar, porque eu não quero ver tanta dor, e eu estou cansado de sofrimento, e Deus está ali olhando.
Mas quando Deus resolve falar, a venda dos olhos cai. E quando a venda dos olhos cai, a gente começa a enxergar o que não estava vendo. Você tem coragem? Levante a mão, eu quero te abençoar com a palavra de Deus. Em nome de Jesus Cristo, Deus fará cair a venda dos teus olhos, e você enxergará o que ainda não tem visto, e a bênção de Deus que está aí próxima, se revelará a você. Então, em nome de Jesus, tranquilize a tua alma. Bom, a Bíblia chama de provação o que Deus falou com Abraão. E às vezes a gente muda o nome das coisas. Nós não conseguimos identificar quando Deus nos está provando. E por causa disso, às vezes a gente fala o que não devia falar, no lugar que não devíamos falar, na intensidade que não devíamos falar. E o nome disso a Bíblia chama de murmuração. Porém, nesta provação, um coração que é blindado pela gratidão, sabe o que tem que fazer pela fé. Dentro do coração de Abraão remanesce aquela segura esperança e aquela plena confiança de que Deus vai cumprir o que tratou. Põe a mão no ombro do colega e diga: Deus vai cumprir o que tratou. Agora prestem atenção, porque isso é importante. Lá no Moriá, o altar está feito. A lenha está em cima do altar. E é hora de colocar em cima do altar a oferta, o que Deus pediu. Mas acontece que no caminho, antes da chegada lá, o filho fez uma pergunta para o pai. E está cheio de gente que não lê bem o que está no texto e acaba se perdendo. O filho pergunta para o pai assim: o fogo está aqui, a lenha está aqui, cadê o cordeiro? O fogo está aqui, a lenha está aqui, cadê o cordeiro? Resposta de Abraão: Deus, é só isso? Olha para o colega e diga: isso é muito importante. Deus proverá para Ele mesmo. Olha para o colega e diga: presta atenção que isso é importante. Você não colocar sua fé no lugar errado. Está cheio de gente dizendo: Deus proverá. Sim, Ele é o provedor. Ele é o Jirê. É a fonte de tudo aquilo de que precisamos. Neste caso, Ele proverá para Ele mesmo. Porque não há nada que a gente dê para Deus que satisfaça a necessidade da redenção da nossa alma. O Isaac não era suficiente. Então Deus não estava atrás de tomar de Abraão o que deu para Abraão. Chacoalhe o colega e diga: presta atenção que isso é importante. Deus não estava atrás de tomar do Abraão o que tinha dado para ele. Deus não está atrás de tomar nada do que é teu. Deus não precisa que você sacrifique a tua família.
Eu estou sacrificando a minha família por amor de Deus. Para. Não, eu estou sacrificando os meus filhos por amor de Deus. Para. Não, eu estou sacrificando tudo que eu tenho por amor de Deus. Para. Abraão foi provado para que soubesse o que de fato era importante para ele. Chacoalhe o colega e diga: Deus quer que você descubra o que é importante para você. Deus quer que você descubra o que é mais importante para você. Deus não está atrás de acabar com a tua vida, de acabar com a tua família, de destruir o teu lar, de arruinar o teu casamento, de acabar com a tua relação familiar. Não, porque é para Deus, então eu vou. Não! 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 Deus proverá para Ele mesmo o cordeiro. Mas o Abraão precisa conhecer até onde ele vai. E às vezes Deus permite que você vá ao limite, para que você descubra o que é mais importante. Jesus disse: o corpo vale mais do que a roupa. Jesus disse: a vida vale mais do que a comida. Olha para o colega e diga: a gente precisa descobrir o que é mais importante. Há muita gente achando que as coisas do mundo é que são importantes, que cargos, títulos, posição, carteirinha, lugar de sentar é o mais importante. Não! O que é mais importante? O que vale mais? O que tem mais valor? Quando você descobre, você não nega para Deus. E quando você aprende a não negar para Deus, a porta do céu está escancarada para você, para dizer: então agora eu sei que você descobriu que o mais importante sou eu, então vamos para frente junto. Chacoalhe o colega e diga: eu espero que você tenha entendido. Abraão permaneceu confiante e esperançoso em Deus. O que Deus está querendo ensinar a todo mundo é que o nosso coração não pode estar dividido. Nós precisamos ter clareza do que é prioridade. Lucas capítulo 14, verso 25. Lucas 14, 25. Ia com ele uma grande multidão, e Jesus então voltou-se para esta multidão para dizer para todo mundo: qual é a palavra? Se alguém vier a mim e não aborrecer o pai, a mãe, a mulher, os filhos, os irmãos, as irmãs, e também a própria vida, não pode ser meu discípulo. Pergunta para o colega: será que Deus está mandando abandonar tudo? Não. O apóstolo Paulo escreveu que se alguém não cuida dos seus, da sua própria família, é pior do que o incrédulo, e já negou a fé. Então não é disso que ele está falando. O que ele está falando é o que é prioridade. Verso 27. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, também não pode ser meu discípulo. Então, se tem condição para vir, se não vir, está lascado. Qual de vocês, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para fazer conta de quanto vai gastar, orçamento, budget, para ver quanto vai gastar e descobrir se vai ter bala para terminar? Para que não aconteça que depois que começar,
E não podendo acabar, alguém olha e disse assim: viu? Começou e não deu conta. Verso 30. Esse homem começou e não deu conta. Pergunta aí para o vizinho: será que Jesus está falando de construção civil? Não. Jesus está falando: você quer me seguir? Avalie bem. Faz as contas. Se você não der conta de amar a Deus sobre tudo, esquece. Chega alguém e diz: Senhor, quero te seguir. Jesus diz: rapaz, as raposas têm covis, as aves do céu têm ninho, eu não tenho nem onde botar minha cabeça. Você tem certeza que quer mesmo? Olha para o colega e diga: essa é a proposta do Evangelho. Não é vem para ter, é vem porque você reconhece o que já teve. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Reconhece isso? Reconhece, então vem. Não reconhece? Paciência, espera um pouco mais. Entendeu bem? Sim ou não? Sim. Avalie, para que quando você estiver no meio do caminho, as coisas começarem a apertar e você diga: vou largar. Jesus falou disso na parábola do semeador em Mateus 13. Ele disse que as sementes caem aqui, ali, lá ou lá. A primeira cai na beira do caminho. Jesus disse: aquela pessoa que ouve a palavra e não entende. Olha para o colega e diga: é por isso que tem que prestar atenção na palavra. Você não vai no culto para ficar arrepiado. Você vai no culto para entender a palavra. Chacoalha o colega e diga: entendeu, né? Olha que maravilha. Quem ouve e não entende, o diabo vem e rouba a palavra. Quem falou isso? Jesus. Segundo grupo, a semente cai no meio da pedra, e a pessoa recebe aquela palavra, e recebe com alegria, nasce logo, de manhã aceita Jesus, de tarde quer ser pregador, no dia seguinte quer ser pastor, terceiro dia quer ensinar o pastor a ser pastor. Muito dinâmico, sabe tudo o tempo todo, quer ensinar Jesus sobre a graça, só que não tem raiz. E aí vem a angústia, vem a perseguição, e logo se... O que está escrito lá, gente? A última linha. E logo se... Está cheio de gente. Cresce rápido, nasce rápido, fica obreiro rápido, trabalhador, mas se ofende fácil. Chacoalha o colega e diga: entendeu, né? Vira o beiço. Tododói. Mimimi de Jesus. Estou ferido. Por quê? Não tem raiz. Chacoalha alguém e diga: Deus quer te ensinar a ter raiz. Raiz forte, que suporte. Benedito, quem lembra do Benedito? Quem lembra do Benedito? Benedito cantava: a luta vem e passa, não desanima não, quem crê em Jesus Cristo, quem crê em Jesus Cristo, olha para o colega e diz: a luta vem, irmão, mas ela passa também. Quem já passou uma luta esquisita, que já não sabia o que fazer mais, mas ela passou? Levanta a mão aí. Levanta a mão bem alto e diga: passou. Passou. De novo. Passou. Bem forte. Passou. Passou. A luta passa. A dificuldade passa.
o problema passa, o mundo passa, a concupiscência do mundo passa, e o que não passa? Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quando nós entendemos isto, então Deus nos revela que já providenciou todo o sacrifício necessário e que Ele não está atrás do nosso sacrifício. Deus não quer o sacrifício de tudo, toda a tua família, porque Ele já providenciou o cordeiro. Você não precisa atear fogo naquilo que Deus te deu, porque Ele já providenciou o cordeiro. Você só precisa saber que o teu coração não pode estar em nada deste mundo. Nada neste mundo satisfaz, tu és a fonte, nunca secará. Dá para cantar isso mais tarde? Deus não quer que você saia por aí achando que aquilo que você faz é a causa daquilo que você recebe. Eu sei que Deus deseja que você saiba disto. Guarda no seu coração, se você puder, escreve e nunca mais esqueça na sua vida. Os dons, as bênçãos e os talentos que Deus te dá são presentes de Deus para você. Mas o que você faz com isso é o seu presente para Ele. Vou dizer de novo. Os dons, as bênçãos e os talentos são presentes de Deus para você. Mas o que você faz com isso é o seu presente para Ele. Vou falar outra vez. Os dons, as bênçãos, os talentos são presentes de Deus para você. Mas o que você faz com isto é o seu presente para Ele. O que você tem feito com o que Deus tem dado? Qual é o seu comportamento com aquilo que Deus te entregou? Como você trata o que Deus te deu? Estamos falando de atitudes de gratidão. No livro de Tito, capítulo 3, verso 3, está escrito assim: nós éramos no outro tempo insensatos. Insensato é xarope, bobão, esquisito. Nós éramos assim. Nós éramos desobedientes. Mas não era só isso não. A gente estava tudo estragado. Olha lá para o colega e diz, era todo mundo. Insensato, desobediente e estragado. A gente servia a várias concupiscências e deleites. E a gente vivia na malícia e na inveja. E a gente odiava e éramos odiosos e nos odiávamos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, o nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que a gente tenha feito, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou. Diga, a gente estava tudo estragado. Diga, fala alto, gente, a gente estava tudo estragado. Mas Ele nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Ele derramou isso abundantemente sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Para quê? Para quê? Para que Ele fez isso? Para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra. E isto quero que vocês afirmem em todo lugar que vocês estiverem, para que os que creem em Deus procurem se aplicar às...
boas obras. Ora, a boa obra não vai te salvar. Colocar o teu Isaac em cima do altar não vai te salvar. Entregar tudo que você tem não vai te salvar. Mas uma vez que você é salvo, se aplique a coisa que preste. Ande direito. O nome disso é santidade. Você não tem mais que viver estragado, porque você já foi estragado, mas já foi consertado pelo Senhor. E se você foi consertado pelo Senhor, viva em santificação. O que mentia, não mente mais. O que furtava, não furta mais. O que se prostituía, não se prostitui mais. O que mexia no que era dos outros, não faz mais isso, agora trabalha para ter com que se sustentar e ainda ajudar a outro que precisa. Olha para o colega e diga: é outro tipo de vida, é outro tipo de gente. A gente era estragado, mas Jesus nos consertou. Levanta as duas mãos aí e diga: Ele me consertou. Tem coragem? Diga de novo. Ele me consertou. Tem gente que ainda está na oficina. Está na oficina. Podia pegar uma plaquinha assim, ó. Escrever bem grandão aqui, ó. Desculpe o transtorno, estou em obras. Olha para o colega e diga: estou melhorando. Diga: já fui pior. Tem alguns que dizem: não, eu já estou bom. Bota a barba de molho. O que cuida estar em pé. Mas não é só isso não. É que quando você atingir a estatura do varão perfeito, está na hora de ir embora. Olha para o colega e diga: você está fazendo hora extra ou ainda está no concerto? Levanta a mão e diga: Jesus está trabalhando. Está me santificando. Está me preparando. Está me aperfeiçoando. Eu estou na escolinha de Jesus e Ele está me abençoando. Antes eu respondia mais duro, agora eu já estou um pouco mais brando. Tem dia que extrapola e eu falo que não devia, depois eu me arrependo, mas ainda estou na escola. Deus está me aperfeiçoando, Deus está trabalhando comigo, Deus está ajustando as coisas, e logo quando eu estiver pronto, aí eu vou com Ele. Levanta as duas mãos aí e diga: eu estou esperando. Lucas, que escreveu o texto que lemos, era um homem com muitos talentos. Ele era médico. E ele colocou todo o seu talento à disposição de Deus. No capítulo 1 do livro de Lucas, ele está escrevendo para um senhor chamado Teófilo. E ele diz assim, que muita gente decidiu escrever, colocar em ordem, minuciosamente, as coisas que Jesus fez. E então eu decidi fazer isso, e eu pesquisei, e eu ouvi pessoas, e eu fui atrás, e até descobri um montão de coisa, e agora eu estou escrevendo. Ele diz assim: pareceu-me também a mim conveniente descrevê-las a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que você conheça a certeza das coisas de que você já está inteirado. Ou seja, Lucas escreveu o livro de Lucas para mostrar para esse tal de Teófilo que as coisas de que ele tinha informação eram verdadeiras. Lucas escreveu muitas coisas. Foi ele que escreveu também o livro de Atos. E o livro de Atos, também no capítulo 1, está endereçado a este mesmo homem. Só que no livro de Lucas, ele está mostrando o que Jesus fez aqui fisicamente. E no livro de Atos, ele está mostrando o que Jesus continua fazendo através do corpo, que é a igreja, por ação do Espírito Santo. Lucas escreveu um montão de coisa. Tem o Sermão do Monte, que está lá no início do livro. Depois tem as parábolas do semeador e da candeia, no capítulo 8.
Depois tem a parábola do bom samaritano no capítulo 10, tem a parábola do amigo inoportuno no capítulo 11, tem a parábola do rico insensato e do servo vigilante no capítulo 12, tem a parábola da figueira estéril e a parábola do grão de mostarda no capítulo 13, tem a parábola dos primeiros assentos, da grande ceia e da providência no capítulo 14, tem a parábola única, que todo mundo acha que são 3, mas é uma parábola só, no capítulo 15, que é uma parábola consistente de 3 elementos, uma ovelha, uma moeda e um filho, é uma única parábola, falando da ovelha, da moeda e do filho, para mostrar coisas muito importantes. Ovelha é animada, se movimenta, mas não raciocina, então quando se perde o pastor vai atrás. Moeda não raciocina, porque é objeto, e também é inanimado, enquanto se perde, acende a luz, varre a casa e procura. Mas filho sabe onde é a casa do pai, então o filho tem que decidir sair do chiqueiro. É isso que fala a parábola. Entenderam bem, sim ou não? Sim. Ok. No meio disso tudo, tem a parábola do mordomo infiel e do rico e Lázaro. E em seguida vem esse texto que a gente leu. Jesus fala dos escândalos, do perdão, do poder da fé, da inutilidade de gente que ocupa espaço e não faz e atrapalha quem chega para fazer. E nesse contexto de ensino, vem a história dos 10 leprosos. Algumas coisas não podem passar desapercebidas. Número 1, a gratidão abre portas novas e melhores oportunidades. Diga bem alto aí, a gratidão é uma chave que abre portas novas e melhores oportunidades. Segunda coisa, quando chamaram Jesus de mestre, eles sabiam que misericórdia também se traduz em ensinar. Às vezes, alguns acham que misericórdia se traduz em dar peixe, mas às vezes, a misericórdia se traduz mais em ensinar a pescar do que em dar o peixe, porque ficar dando peixe escraviza. E você só é livre quando você conquista o seu pão. Terceira coisa, a obediência às instruções que vêm de Deus, com clareza da parte de Deus, gera resultados objetivos, desde os primeiros passos. Indo eles, ficaram limpos. No caminho, enquanto iam, ficaram limpos. Quarto, a origem de quem procura por Jesus, pouco importa para ele. Jesus chamou este que voltou de estrangeiro. Significa dizer que os outros 9 não eram estrangeiros. Quer saber de mais uma coisa? Jesus não revogou a cura dos 9. Jesus não falou assim, já que não voltaram, agora vai ficar pior. Não. Não. Porque o que Jesus é não depende do que a gente é. Chacoalhe o colega e diga, isso é importante para você guardar. Jesus não muda de acordo com a gente. Ele é o que é. Ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. A gratidão de um coração que tem fé faz que a pessoa que foi beneficiada sempre se relembre e agradeça a quem o ensinou a direção, o caminho, o endereço e o que fazer. Alunos que querem aprender, seguem as instruções que lhes são dadas com clareza
por quem deseja que sejam livres. Quando os alunos que aprenderam a obedecer às instruções recebidas têm o coração agradecido, sempre se lembram com respeito. E foi esta razão que hoje me fez lembrar de 3 dos meus professores. Eu preciso que você saiba de algo muito importante. Quando alguém alcança, pela graça de Deus, ter uma solidez na fé, a tal ponto de alcançar benefícios pela fé, esta pessoa precisa se precaver para não se tornar soberbo. Mexe com a minha fé para você ver. Se você não dá conta, vem por causa da minha fé. Faz isso não. O Pedro ficou meio soberbo assim. Quando Jesus ficou apertado, Pedro negou. Negou porque ser humano é tudo igual. Não coloca a tua fé na tua própria fé. Coloca a tua fé em Jesus. Ponta o dedinho assim, ó. Fé em Jesus. Se você colocar a tua fé na tua própria fé, você vai falhar. O Pedro disse para Jesus: se é o Senhor que está aí, manda eu ir aí. Jesus disse: vem. E ele foi. Está cheio de gente falando mal de Pedro por aí. Musiquinha linda. Não faça como fez Pedro ao ver Jesus. Sentindo muito medo, ele afundou. Lá, 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 lá. Quem canta isso não cantou em cima d'água. O Pedro andou. Então falar mal do outro é fácil. Difícil é estar no lugar dele. E ele afundou. Só que ele gritou. E quando ele gritou, Jesus estendeu a mão. Pergunta simples: Jesus sabia que ele ia afundar? Sim ou não? Então por que chamou? Você não é inteligente? Pensa. Levanta as 2 mãos bonitas aí. Se não tomou banho, não levanta a mão. Pode ser que o vizinho fica mal aí. Diga: quem chamou é responsável por quem foi chamado. Dá conta? Repita sozinho. Jesus sabia que Pedro ia afundar, mas Jesus estava ali. Jesus conhece você, conhece a tua história, conhece a tua estrutura, conhece até onde você aguenta, sabe em qual passo você vai balançar, mas Ele não vai te abandonar. Aliás, no capítulo 17 do livro de João, Jesus está orando, e a oração de Jesus diz assim: Pai, dos que o Senhor me deu, eu não perdi nenhum. Abraça o vizinho aí e diga: Jesus não vai te perder não. Chacoalha ele para ele acordar, que o pastor é meio lento para pregar. Então chacoalha ele e diga: acorda, irmão, Jesus não vai te perder. Então, se Jesus não vai te perder, você trate de não se perder, colocando a sua fé nele. Essa passagem nos mostra exatamente que muita gente atribui a si mesmo as suas atitudes de fé o resultado que desfrutam da graça de Deus. 9. Pode fazer agenda de testemunho. Sabe aquelas agendas? Agendas abertas para 2026. Vou contar o meu testemunho. Eu era leproso, mas um dia eu chamei Jesus de mestre, e Ele me mandou fazer tal coisa, e eu, que sou um crente muito decente, fiz, e agora já posso contar o meu testemunho. 9. Está cheio de gente assim. Soberbo, com espírito de Penina. Fala bem de Ana, fala mal de Penina, mas tem coração de Penina. E como você demonstra que tem coração de Penina? Quando você diz para o outro:
Eu tenho e você não tem. Eu posso e você não pode. Eu gero e você não gera. Eu crio e você não cria. Eu consegui e você não conseguiu. Também Deus sabe o preço que eu paguei. Coração de Penina. E fica coitadinha da Ana. Pastor, eu queria contar o meu testemunho. E aí eu vou falar como Penina. Eu tenho e vocês não têm. E a Ana está lá no cantinho dela, diz, Senhor. Aí Deus olha para a Ana e fala, então tá bom, agora eu vou ajudar você. Só que você aprenda com ela. E aí ela aprendeu. Quando ela aprendeu, ela escreveu uma musiquinha. Quando a Ana escreveu a musiquinha ficou tão boa, que a Maria copiou. Aquela que a gente chama de Magnificat. Lá no livro de Lucas capítulo 1, é a cópia da oração de Ana. Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque Ele fez um montão de coisa que ninguém fazia, e a Ana está agradecendo, a Maria está agradecendo, e este dos 10 leprosos, o único está agradecendo. Abraça o coração, abraça o vizinho e diga, irmão, está na hora da gente desenvolver gratidão. Gratidão. Voltar a Jesus, dobrar o joelho e agradecer. Vai dormir, dobra o seu joelho perto da sua cama. Senhor, obrigado pelo dia. Acordou, Senhor, obrigado pela noite. Comeu, Senhor, que bom que eu comi. Eu estava essa semana com o senhor, pensa num sujeito rico, mas rico, não podia comer. Olha para o colega, que adianta ter dinheiro para comprar um monte de coisa e não dá conta de comer. A Bíblia diz, não há nada melhor para o homem do que, número 1, comer, número 2, beber, número 3, desfrutar de todo o bem do seu trabalho. 3 coisas. Que adianta ter um montão de coisa e não poder desfrutar. Aliás, você que fica com espírito de sovinice, a esposa diz, vamos comer um cachorro quente na praça, como é o nome? Praça Silvio Romero. Não. Então, infeliz, quando você morrer, ela vai com seu dinheiro lá. Acorda. O que vale mais a pena? O que é mais importante? Desenvolva a gratidão. Aprenda a desfrutar daquilo que Deus te deu. Abra o teu coração. Se alegre em Deus, o Salvador. Glorifique ao Senhor que te deu possibilidade de ser o que você é hoje, de estar onde você está hoje, de calçar o que você calça hoje, de vestir o que você veste hoje, de morar onde você mora hoje, de estar com gente com quem você está hoje. Glorifique a Deus, porque você está respirando, porque você tem saúde, porque você está enxergando, porque você se movimenta. Glorifique a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O texto que lemos hoje nos ensina que a humildade de se dobrar diante de Jesus, com o coração agradecido, disposto a servi-lo, abre outras portas. Quanta gente ostenta conquistas, declarando que venceram porque um dia... Estes aí eram 10, os 10 obedeceram, os 10 desfrutaram da bênção. Não existe na Bíblia um registro de que eles tenham deixado de ser identificados como povo de Deus. O próprio Jesus disse que o que voltou era estrangeiro. Logo os outros não eram.
E não está em registro lá de que foi caçado o registro de povo de Deus, foram excluídos, não. Tomaram a carteirinha, não tem. O que está registrado é que eles não eram agradecidos. Continuam desfrutando do que Deus dá. E está cheio de gente desfrutando do que Deus dá. Mas o coração é ingrato. E como mostra o coração ingrato? Quando a celebração parece tão distante. Quando está um monte de gente entusiasmada e você está mastigando chiclete, igual o técnico lá da seleção lá. Como é que chama aquele homem lá? Hã? Lancelotti. Não é participativo. Como você mostra o coração ingrato? Quando na hora de fazer qualquer coisa, no lugar de você se entusiasmar, abre a boca para murmurar. Como você mostra um coração ingrato? Quando não se dobra diante de Jesus na adoração. Quanto tempo faz que você não traz um lenço para a igreja? Porque faz tempo que suas lágrimas não descem diante do Senhor. Porque você se apagou tanto no entusiasmo. E agora na hora de fazer você mais patina do que vai. Diga, quem quer faz. Quem não quer inventa desculpa. Essa frase não é minha, não. Essa frase é da minha mãe. Quem quer faz, quem não quer inventa desculpa. Cada um desses porquês são reveladores do modo como a gente se porta diante de Deus depois de ser abençoado. Mas então vem a pergunta de Jesus: onde estão os outros 9? E esta palavra onde revela que Jesus está olhando o coração de cada um de nós que Ele abençoou. Olhe para alguém e diga: você acha que Jesus não sabe onde você está? Está lá desfrutando, lá fazendo agenda de testemunho, lá meio, está tudo de comunhão, tudo certinho. Só não tem um coração agradecido. Na hora de fazer qualquer... Não tem um coração agradecido. E por que Deus não revoga? Deus não revoga. Romanos 11, 28 está escrito: quanto ao Evangelho são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição amados por causa dos pais, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. É certo também que Deus aprecia um coração agradecido. Nós lemos isso hoje no momento do ofertório em Lucas 8. Misericórdia, graça, favor, bondade, amor de Deus continuam estendidos, mesmo para pessoas que não são gratas. Jesus falou isso. O que Jesus falou? Que Deus é tão bom que faz o sol dele brilhar sobre justos e injustos. Que Deus é tão bom que faz a chuva dele descer sobre justos e injustos. Deus não muda por causa da gente. Deus é Deus. Agora esse texto está nos chamando a o que fazer com aquilo que Deus nos deu. E é essa a história deste 10º homem. Lucas registra o cântico de Maria, né? Que é a cópia lá de 1 Samuel capítulo 2. Eu não vou ler por causa da hora. Mas a Maria diz assim: o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Por quê? Porque Ele atentou para a baixeza da sua serva. Deus não me amou porque eu era alguma coisa. Deus me amou porque Ele é amor. A Ana, quando escreveu isto, que a Maria aperfeiçoou, a Ana diz assim: quem é como o Senhor, que levanta o pobre do pó, e do monturo ergue o necessitado,
para o fazer assentar entre os príncipes do seu povo. Você sabe o que quer dizer a palavra monturo? Quem sabe o que é monturo aí? Levanta a mão. Legal. Quem é do interior, tem um curral de vacas, né? Aí a vaca come grama, vai para o primeiro estômago, depois vai para o segundo, né? Aí faz todo o trabalho que precisa fazer. Aí o subproduto do sistema digestório é descartado. Aí a turma pega aquele subproduto do sistema digestório, junta tudo num lugar, o nome daquilo é monturo. Aí a Ana está escrevendo assim: quem é como o Senhor, que pega o homem do monte disso aí que você acabou de pensar, e o levanta e o coloca sentado entre os príncipes do seu povo. Chacoalhe o vizinho e diga: é isso que Deus fez com você. É isso que Deus fez com a gente. O salmo que eu mais amo é o 40, vocês todos sabem. O Salmo 40 diz: eu esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim, Ele ouviu o meu clamor, mas não para aí. Ele diz: Ele me tirou de um monte de porcaria, de um charco de lodo, de um lodaçal, de um monte de porcaria que não valia nada, de um lugar tão esquisito que eu estava afundando. Ele me arrancou de lá, me colocou sobre uma rocha, firmou os meus passos, pôs uma música nova na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus, e todo mundo que olhar isso vai dizer: esse Deus é bom. Levanta a mão aí e diga: Deus fez isso comigo. Estávamos todos perdidos, indo para o inferno, mas a mão de Deus mudou a nossa história. Estávamos todos leprosos neste mundo, mas a mão de Deus mudou a nossa vida. A gente não podia conviver e agora pode. Todos nós sabemos que o número dos que pedem é sempre maior do que o número dos que agradecem. Então escolha ficar entre os que agradecem. Volte para agradecer e descubra que Deus tem muito mais do que você já tem. O homem voltou e Jesus disse: meu filho, a tua fé te salvou. Agora você não dá mais testemunho do que Deus deu. Agora você dá testemunho do que Ele fez com você. Você estava perdido, não está mais. Você estava indo para o inferno, não está mais. Você estava lascado, agora não está mais. Você tinha o endereço do caldeirão do encardido, agora você tem endereço nas mansões celestiais. Aquele homem voltou agradecendo as bênçãos temporais e recebeu a bênção da eternidade. Ele descobriu que um coração agradecido abre portas para muito mais do que você já recebeu. Então corra para Jesus e alcance muito mais do que você já tem recebido. Jesus está prestes a voltar. Então não deixe para depois a sua atitude. Busque a Ele. Vá até Ele. Venha até Ele. Ele te dará a salvação da tua alma. É a palavra de Deus em nome de Jesus. Sem pés. Aquele que eu falei agora há pouco, vocês têm ali? Eu queria muito mesmo, que você avaliasse o que você ouviu, e agora você decida o que fazer com o que você ouviu. Ninguém vai decidir por você. Deus não vai decidir por você.
Você precisa decidir agora. Olhe para tudo que Deus tem te dado e decida por um coração agradecido. E aprenda a agradecer ao Senhor. Se você puder, cante. A beleza incomparável é. Glória a Deus. Nada neste mundo satisfaz. Por isso você não para de buscar nunca. Tu és a fonte, nunca secará. Cante. Tua presença. Se você quer começar uma vida nova, desenvolvida na gratidão, comece hoje. Aí onde você está mesmo, comece hoje. Onde estiver o tesouro, vai estar o teu coração também. Olha o que Ele fez por você. E o futuro em suas mãos está. Tua presença. Você quer reconciliação? Hoje é um dia especial. Você quer entrega total? Hoje é um dia especial. Cristo, o Salvador, salva. O Salvador, salva. O Salvador, salva. Aleluia. Tem coragem, declara isso. Glorifica Ele. Mais do que coisas, mais do que títulos, posições, isso tudo passa. Cristo é a razão da nossa vida. Cuidado com mensagens que te prendam ao mundo, às coisas. Jesus é o Salvador. Declara
Um irmão nosso tinha feito um montão de bobagem, errou feio. Nós não somos melhores do que ele, mas ele fez uma bobagem muito grande, e o negócio ficou feio para o lado dele. E angustiado, ele orou, e a oração dele está descrita na Bíblia, no Salmo 51. E ele disse para Deus: não tira de mim o teu Espírito Santo. Não tira de mim o teu Espírito Santo. Fala isso para ele. Não tira de mim o teu Espírito Santo, mas torna a dar-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com espírito voluntário. E então eu vou ensinar para todo mundo os caminhos do Senhor. E a turma que anda tudo complicada por aí vai se converter ao ver o que Deus fez comigo. Mãozinha linda para o céu. Nada neste mundo satisfaz. Tu és a fonte, nunca secará. Tua presença é tudo pra mim. Para de correr atrás de coisas. Isso não vai saciar você. Tua presença, Deus dá coisas, um montão delas. Todo esse povo aqui é testemunha disso. Mas o mais importante é a salvação da tua alma, a identidade no céu, a vida eterna. Está fraquinho? Deus estende a mão. Os meus erros não se lembram mais. E o futuro. Ele não fica jogando na tua cara o teu erro, não. Larga o passado no passado. Vamos para frente. Vamos para frente.
Diga com voz de vitorioso: confiança. Sua